Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom poder estar aqui com os irmãos. Os irmãos sabem que hoje, por ser o último domingo do mês, o pastor Elcio está lá na congregação de Mussurunga e eu estou aqui com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 14, a partir do verso 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, nós faremos a leitura até o versículo 42. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Vamos aguardar que todos encontrem o texto. A partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Irmãos, há uma história dessas que a gente encontra na internet, dizendo que é verídica, e que um homem estava muito deprimido, muito triste, então ele decide ir até o médico. Ele queixava-se do seu sofrimento que não parava, dizia que a vida parecia muito dura, muito cruel, e aquilo o deixava muito triste. Ele se sentia praticamente só, num mundo tão cruel, tão ameaçador. Então, um mundo que não tinha esperança, que tudo parecia vago e incerto. Depois do desabafo, da sua tristeza, o médico olha para ele e lhe prescreve uma solução. Diz: olha, para a sua tristeza, o tratamento é bem simples, homem, muito simples. Você só precisa se alegrar. Você precisa proporcionar a si mesmo circunstâncias que deixem você alegre, momentos simples de felicidade. Vá passear, vá sair com os amigos, leia um bom livro, assista uma peça teatral, uma comédia de preferência, para que você dê muitas risadas. Coisas desse tipo, você entende? E ele disse: preste atenção, hoje eu vi um cartaz, hoje de manhã, quando eu vinha para o consultório, dizendo que o grande palhaço Pagliatti estaria aqui na cidade. Então, vá assistir o espetáculo dele, você irá rir muito e isso certamente deve animá-lo. Depois de ouvir toda a prescrição do médico, o homem se desfaz em lágrimas e diz: mas doutor, eu sou o Pagliatti. Ele era o palhaço daquele cartaz. Irmãos, nem sempre
a tristeza e a angústia pode ser resolvida com subterfúgios. Há circunstâncias na vida tão difíceis que não deveriam nos levar aos palcos da comédia, mas sim ao Getsemane. Deveriam nos levar ao Getsemane, pois é lá, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, onde nós podemos encontrar o nosso Senhor Jesus passando por uma grande angústia e nos ensinando como nós devemos reagir. É lá no Getsemane. No texto que nós lemos hoje, nós vimos aqui que Jesus foi com seus discípulos até um lugar chamado Getsemane. E não há nada de sobrenatural ou especial no nome do lugar. Getsemane significa nada mais, nada menos que de azeitonas, prensa de azeitonas. Então não há nada de especial no nome do lugar. Havia muitos bosques no Monte das Oliveiras, ou muitos bosques que tinham oliveiras ali nas encostas do Monte das Oliveiras. E o Getsemane é um desses bosques, uma dessas encostas desse monte conhecido, Monte das Oliveiras. E nos últimos dias, Jesus deve ter ido lá diversas vezes. Nesse percurso final da vida de Jesus, Jesus deve ter ido ao Monte das Oliveiras diversas vezes, porque Lucas, no capítulo 21, versículo 37, diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Então, Jesus deve ter ido lá diversas vezes nos seus momentos finais de vida. Mas naquele dia em específico, Jesus vai, não para pousar, mas sim com um objetivo bem claro. Ele vai para lá querendo orar. É isso que ele vai fazer especificamente no Getsemane, no Monte das Oliveiras, naquele dia. Este é o capítulo 14 de Marcos, e você percebe que há aqui uma progressão dos acontecimentos nesse capítulo, uma ordem cronológica natural. Você vê que no início do capítulo, desde quando Judas decide trair Jesus, ele toma essa decisão, é uma quarta-feira. Os acontecimentos, então, vão narrando, desde a quarta-feira, quando Judas decide trair Jesus, até a última ceia, que é numa quinta-feira à noite, a última ceia, quando Jesus revela aos seus discípulos a relevância e o significado do seu sacrifício, que seria ali iminente. E os acontecimentos finais, esses que nós estamos vendo a partir daqui, acontecem na noite de quinta-feira para sexta-feira, que antecede a morte de Jesus. Eles estão na entrada, então, do Getsemane, do Monte das Oliveiras, mas num desses bosques que ficavam nas encostas. Eles estão na entrada e Jesus chama alguns dos seus discípulos para irem com ele. Veja aí, no verso 32, diz: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então ele está com os seus discípulos, Judas não está entre eles, Judas vai aparecer mais à frente novamente. Então Jesus diz: vocês fiquem aqui, porque eu vou orar. Mas ele convida 3 discípulos para irem com ele. Veja o versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos têm aqui, em todo o relato da história de Jesus, uma primazia que os demais não têm. Esses discípulos testemunharam momentos importantes e impactantes do ministério de Jesus. Veja só, eles foram os 3 que testemunharam o poder de Jesus sobre a morte, quando a filha de Jairo ressurgiu dentre os mortos. Olha lá, no capítulo 5 de Marcos, versículo 37. Volte algumas páginas e veja que quando Jesus vai enfrentar a morte, no caso da filha de Jairo, veja o que ele faz. Marcos 5:37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Aquele seria um momento importante. Jesus não permite que todos vejam, mas chama esses 3 discípulos. Mas vejam só, esses são os mesmos que testemunharam algo maravilhoso também. Vá para o capítulo 9, versículo 2. 9, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Esses 3 foram os que foram escolhidos por Jesus para testemunharem a glória prévia de Jesus no Monte da Transfiguração. Esses 3 tiveram a primazia de poderem ver toda aquela cena, aquele diálogo entre Jesus, Moisés e Elias, naquela cena grandiosa. E agora, esses 3, você volta para Marcos 14, versículo 32 em diante, agora esses 3 testemunharam a humanidade plena de Jesus, quando Jesus mostra-se angustiado e apavorado, e esses 3 podem presenciar isso. Veja só, 34, Jesus diz para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eis aqui algo que nós não costumamos imaginar ver Jesus: profundamente angustiado, profundamente triste. E é então, neste momento, de grande angústia, de grande tristeza, de pavor que Jesus está passando, que ele chama esses 3 e se mostra verdadeiramente toda a sua humanidade, mostra verdadeiramente a toda a sua humanidade, e vai até o Getsemane com um propósito bem claro: ele queria orar. O Getsemane, então, foi o lugar da maior luta de Jesus antes da cruz. Porque lá, no Getsemane, Jesus experimentou um pouco do que seria o completo abandono do seu Pai, para que o plano de redenção fosse totalmente concretizado. Então, é no Getsemane que nós aprendemos grandes realidades sobre nós, sobre Cristo e sobre a vontade de Deus. Grandes realidades sobre nós, sobre Cristo e sobre a vontade de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre as realidades do Getsemane. A primeira dela, no Getsemane, nós aprendemos que o ser humano é imperfeito. No Getsemane, nós aprendemos que o ser humano é imperfeito. No sermão, quando preguei aqui, o texto que antecede, do 27 ao 31, quando Pedro foi avisado, Jesus havia dito que todos iriam se escandalizar, porque aquilo estava escrito que deveria acontecer. Mas você se lembra que Pedro toma a frente e diz: de jeito nenhum, eles podem, mas eu não. E na ocasião nós falamos que nós não devemos crer nas pretensões vaidosas dos nossos corações. Nós vimos que esse alerta ficou configurado pela ousadia e pressa de Pedro em tentar contradizer a fala de Jesus, quando Jesus disse que seria abandonado pelos seus, e Pedro toma a frente e diz que não. Pedro diz que ele não, talvez os demais que estavam ali, tudo bem, eles poderiam, mas ele não. E Jesus vai e diz para Pedro que ele iria negar 3 vezes. Que Pedro, que apressou-se em falar aquilo, seria um daqueles que iria negá-lo. E eis a hora que tanto Pedro como os demais que abriram a boca para dizer que, se fosse necessário, morreriam por Jesus, essa é a hora. É no Getsemane que eles deveriam provar se estavam dispostos mesmo a fazer o que Pedro e o que eles estavam falando, que não, Senhor, nós estaremos contigo. Jamais nós deixaremos tudo isso acontecer. Só que o que nós vimos no Getsemane foi justamente o que nós já falamos. Relembramos e não queremos esquecer. Nós somos seres imperfeitos. Irmãos, é importante refletir um pouco sobre isso, porque o que as pessoas estão buscando diariamente é a perfeição.
As pessoas querem que todos, então, sejam inerrantes, que todos sejam eficazes o suficiente para nunca decepcionar ninguém. Então, as pessoas criam expectativas sobre muitas coisas. Criam expectativas sobre com quem vai se casar, criam expectativa com os governantes, criam expectativa com quem é amigo, achando que essa pessoa é perfeita. E, finalmente, eu encontrei alguém que é capaz de suprir todas as carências e necessidades do meu coração. E o nome disso é idolatria. Quando nós tiramos Deus do lugar, do centro, que é o nosso coração, nós colocamos qualquer outra coisa para suprir uma carência que deveria ser suprida somente por Deus. Por isso, nós precisamos ser lembrados que nós somos seres imperfeitos. E saber que somos seres imperfeitos nos coloca em nosso devido lugar em relação a Deus. Saber das nossas imperfeições nos faz olhar para aquele que de fato é perfeito. Para aquele que de fato é perfeito, então nós saberemos o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos dele. É quando nós diminuímos e o nome dele cresce. Nós somos seres imperfeitos, muito mais do que nós pensamos. E como nós podemos descobrir as imperfeições aqui nesse texto? Vamos ao texto. Veja a instrução de Jesus no versículo 32. Ele leva Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, que presenciaram grandes momentos e estão ali diante de outro grande momento, e a instrução é bem simples. Veja só, no versículo 34, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Essa é a única instrução de Jesus para eles. Jesus abre o seu coração, diz o que está sentindo e fala para eles: fiquem aqui e vigiem. E como esses homens reagem diante de Jesus, dizendo: eu estou muito angustiado, então fiquem comigo e vigiem. Vejam o versículo 37. Voltando, achou-os dormindo. Jesus disse para eles: fiquem aqui e vigiem. E enquanto deveriam vigiar, a primeira vez que ele volta, esses homens estão dormindo. Veja no versículo 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque eles não conseguem vigiar, os seus olhos estão pesados, então eles não sabem nem o que responder, de tão envergonhados, porque não conseguem cumprir aquela instrução tão básica. E no versículo 41, Jesus volta pela terceira vez, e ele diz: ainda dormis e repousais? Notaram, irmãos, o quanto esses homens são imperfeitos diante de um momento tão importante na história? Diante de um momento onde o próprio Jesus os chama para um momento mais íntimo, abre o seu coração e pede que eles vigiem. Eles não conseguem cumprir o que Jesus lhes orienta. No momento em que Jesus os leva para um momento mais íntimo, para uma missão tão importante, Pedro, Tiago e João demonstram sua total incapacidade de ajudar Jesus, muito menos de interceder por ele. Eles que estavam a poucos instantes, quando Jesus diz: olha, o Filho do Homem precisa morrer, vocês irão se escandalizar, porque vocês fugirão. E eles estavam lá dizendo: não. Pedro toma a frente e diz: eu não, Senhor, talvez eles. E os outros depois confirmam, dizendo: não, Senhor, nós estamos fechados contigo, não te abandonaremos. Mas quando precisavam vigiar, suas imperfeições ficam tão expostas ao ponto de serem envergonhados. Saber das nossas imperfeições, irmãos, nos coloca em nosso devido lugar em relação a Deus. Saber das nossas imperfeições nos faz olhar para aquele que é perfeito e descobrir: nós precisamos dele. É assim que você deve fazer com a sua vida. É andar conforme Jesus disse para aqueles homens lá no Getsêmani. Vigiem, vigiem. Nós precisamos andar vigilantes, porque, de fato, nós não somos perfeitos, e é por causa dessas imperfeições, que são vistas, obviamente,
por causa do pecado, que nós precisamos, então, nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais da sua palavra, para que Ele nos ajude amenizando essas circunstâncias, para que nós sejamos menos traidores, para que nós sejamos menos hipócritas, para que nós sejamos menos pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer, que negam o nome de Jesus, ou que se distanciam dele ou envergonham o seu santo nome. O primeiro passo é reconhecer as suas imperfeições. Você não é perfeito. Não tente ser aquela pessoa arrogante que acha que você não erra, mas todos erram. Essa estratégia não deu certo. Desde o Éden não deu certo. Desde o Éden não deu certo. Colocar a culpa nos outros para os nossos pecados não dá certo. Então, aproxime-se de Deus. Reconheça que você é humano e necessita dele. E quanto mais você necessita dele, quanto mais você busca dele, mais você, então, se fortalece para lidar com as circunstâncias da vida. Essa é a primeira realidade. Nós devemos aprender que o ser humano é imperfeito. Segundo, no Getsemane, nós aprendemos que Jesus é o único ser humano perfeito. Aqui está o segredo para os crentes. Nós somos imperfeitos, mas Jesus não. Jesus é o único que foi e é completamente perfeito, sem falhas. E esse texto de Jesus no Getsemane é um dos textos bíblicos que demonstram a humanidade de Jesus de forma bem nítida. Nós sabemos, e já falamos diversas vezes, Jesus é homem, Deus. Já falamos diversas vezes. E no Getsemane, próximo então do momento da sua morte, a sua humanidade foi desnudada de forma jamais vista antes. A cena, irmãos, é inconcebível aos olhos humanos, é profunda demais para alguém que soubesse que estava diante do Deus encarnado. Seria inconcebível imaginar isso. Vejam a cena, versículo 33 de novo. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse é o estado de Jesus no Getsemane, tomado de pavor e de angústia. Jesus está triste, Jesus está angustiado. Pavor aqui é medo de verdade, é terror diante do que estava para acontecer, porque ele sabe o que estava para acontecer. E a humanidade de Jesus, então, é evidente ao ponto dele compartilhar isso com os seus discípulos, dizendo que a sua alma estava quebrantada. E quando a humanidade de Jesus ficou tão evidente, como ele reagiu? Como Jesus reage diante daquela circunstância, diante de uma alma tomada de pavor, tomada de angústia, profundamente triste até a morte, é o que ele diz para os seus discípulos. Jesus não reagiu como seres humanos imperfeitos. Ele é o Filho de Deus perfeito, o homem perfeito, que até diante do pavor da morte de cruz, diante do pavor do abandono e da ira completa de Deus, Jesus nos ensinou como devemos agir para sermos melhores como Ele. Nós somos imperfeitos, Ele é perfeito, e até no momento em que sua humanidade é demonstrada assim, como sendo de pavor, de angústia, triste, Ele nos ensina como eu e você devemos reagir diante dessas circunstâncias. Vejam coisas que Jesus ensinou. Jesus ensinou algo muito importante para mim e para você. Jesus ensinou comunhão. Comunhão para lidar com momentos de pavor, de medo e desespero. O que Jesus faz? Ele decide que vai, então, ao Getsemane, convida os seus discípulos, e na entrada do jardim ele diz, vocês fiquem aqui, mas Pedro, Tiago, João, venham comigo. Ele escolhe seus discípulos mais chegados para estarem com ele no momento da angústia.
E Jesus nos ensina que a igreja é, então, uma comunidade para isso, para que nós estejamos prontos para ajudar uns aos outros em amor de Cristo Jesus. Não somente para os momentos de alegria, não somente para os momentos de algazarra. Quantas vezes nós choramos com alguém diante das tristezas e das angústias deles? Quantas vezes nós ouvimos na reunião de oração as notícias do irmão que está doente, do irmão que está fazendo tratamento, do irmão que perdeu o emprego? E quantas vezes então, diante da angústia, sofrimento, talvez o pavor, talvez da alma profundamente triste desses irmãos, nós nos aproximamos deles para ao menos chorar com eles. Jesus ensina comunhão. Jesus ensina que mesmo num momento de grande pavor, de tristeza e até de intimidade com Deus, ele chama alguns mais chegados. Jesus não precisa da ajuda deles. Jesus não precisa que eles vigiem nada, mas ele a todo momento está ensinando como o seu povo deve reagir. Mas Jesus foi além. Ele não ensinou apenas comunhão entre os irmãos. Neste texto nós vemos bem claro que Jesus ensina comunhão com Deus. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Então ele diz para os seus discípulos, os mais chegados, ficai aqui e vigiai. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. O que Jesus ensina aqui? Comunhão não somente com os irmãos, mas também a comunhão com Deus no momento de grande angústia, tristeza, pavor, depressão. Comunhão com Deus, ao escolher passar esses momentos tão difíceis em oração, é isso que ele faz. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem. Ele se adianta um pouco mais para ter a conversa dele com Deus. Jesus é, então, diferentemente de nós, perfeito. Nós somos imperfeitos. Jesus é perfeito. E é com ele, então, que nós aprendemos. É com ele, então, que nós aprendemos como reagir, como povo de Deus, a lidar com as circunstâncias. É olhando para ele nesse texto que nós podemos ver que nós, como povo de Deus, somos uma comunidade que ajuda uns aos outros e uma comunidade que tem comunhão com aquele que pode resolver todas as circunstâncias, que é Deus. Então, aprenda com Cristo a segunda realidade do Getsemane. Jesus é perfeito, nós temos que aprender com ele. Terceira realidade, irmãos. No Getsemane nós aprendemos que, apesar das circunstâncias, importa render-se à vontade de Deus. Apesar das circunstâncias, importa render-se à vontade de Deus. Irmãos, o que Jesus estava passando aqui, de fato, não era nada fácil. Nada fácil. Quando você lê aqui, parece que está amenizado. Mas, de fato, o pavor, o medo, o faz render-se aos pés do Pai. No Getsemane, Jesus orou e a sua oração demonstra total obediência àquele que o enviou, mesmo a circunstância não sendo fácil. Vamos ver a oração de Jesus, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba é uma expressão aramaica que demonstra intimidade. É semelhante ao nosso português, a uma espécie de papaizinho. É a intimidade de Jesus. É como uma criança diante do seu pai, onde encontra toda a confiança, respeito, reverência, obediência. E no momento difícil, então, se esconde nele, dizendo: papai, pai. E essa era, então, uma conversa íntima para um momento muito importante. E nesse momento tão importante, Jesus revela a sua confiança ao dizer que sabia que para Deus tudo é possível. Veja que ele diz: Pai, tudo te é possível. Após revelar a confiança, é que ele faz
o pedido: se possível, passa de mim este cálice. Note, primeiro ele demonstra confiança: Senhor, eu sei, Pai, que tudo te é possível. Se possível, passa de mim este cálice. E do que Jesus está falando? Por que ele está dizendo dessa forma? Quando você ouve sobre cálice, qual é o primeiro momento que você lembra? A ceia. Talvez a gente vá até a Santa Ceia, porque lá tem um cálice. E, portanto, você associa esse cálice com a morte de Jesus. E sim, isso está correto também. Faz sentido você fazer essa ligação. Mas quando você participa da ceia e você vê esse cálice e você participa lembrando da morte de Cristo, você está num momento que é totalmente diferente do que poderia significar mais ainda aquele cálice. Porque essa expressão, passar dele o cálice, se possível, passa de mim esse cálice, há muito significado no Antigo Testamento, de forma assim bem clara, porque essa é uma expressão que advém do Antigo Testamento, é uma imagem que o Antigo Testamento traz como um simbolismo da ira de Deus, ou da destruição que a ira de Deus pode trazer. Vejam só, marque Marcos para que você volte depois, mas vá até Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25. Nós vamos ler o verso 15. Jeremias 25, verso 15. Jeremias 25, 15. Diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. Versículo 27. Pois lhe dirás assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo. A expressão do cálice que é dado para beber pelas mãos do Senhor é um simbolismo, então, da ira de Deus, da destruição que a ira de Deus pode trazer, no caso do texto que nós lemos, a nações. E agora você volta para Marcos e você vê Jesus dizendo assim: Pai, eu sei que para ti tudo é possível. Se possível, passa de mim este cálice. Agora, sabendo o que significa ter às mãos um cálice que Jesus está pedindo para passar, para não beber. O que significa? Significa que o cálice que está diante de Cristo é o cálice da ira de Deus, da destruição que a ira de Deus traz, porque Ele é santo contra o pecado, e é o cálice que deveria ser bebido por mim e por você. É o cálice que é contra mim e contra você, que está lá para que Cristo beba-o. Isso é tão terrível, tão agonizante receber a ira de Deus, que Jesus está angustiado, profundamente triste até a morte. Aquilo o afeta, mas não era para ele beber, era para que eu e você bebêssemos por causa de todos os nossos pecados que ofendem ao nosso Deus. E o que Jesus faz? Ele nos substitui. Ele nos substitui. Ele deve bebê-lo, mas Ele sabe o que nós fizemos.
Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe o quanto eu e você não merecíamos que Ele bebesse aquele cálice. Ele sabe, ou sabia, o quanto você pecaria, o quanto você ofenderia a Deus, mas mesmo assim Ele te salvaria. Mesmo assim Ele beberia aquele cálice, mas receber a ira de Deus, o abandono de Deus, sem nunca ter feito nada de errado, de fato não era fácil. Por isso a sua humanidade aqui é exposta ao ponto dele, agonizante, em momento agonizante, vai diante de Deus e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque isso era aterrorizante. Receber a ira de Deus de fato é aterrorizante. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, nós frequentemente queremos a todo custo que as coisas sejam da nossa forma. E por vezes, e por muitas vezes, nós esquecemos o que um ditado diz: o homem planeja, Deus ri. Ou o que as Escrituras nos ensinam: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu pecado, o seu pecado, merece toda a ira de Deus. Então Jesus estava lá para pagar por nós, mas aquilo não era nada fácil. Eu não preciso nem juntar os nossos, basta que os seus ou que os meus sejam pesados na balança, e você saberia que nós não merecíamos ser salvos, e que seria agonizante receber a ira de Deus. Mas Jesus está lá para nos substituir. E Ele lembra, Ele é um homem perfeito. Ele é o Filho de Deus. Da mesma forma que Ele diz: eu sei que tudo te é possível. Ele diz: se possível, passa de mim este cálice, mas sua oração não termina ali. Veja o versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Talvez isso seja algo que a gente fale: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E aí ele faz o pedido: se possível, passa de mim este cálice. E nós também pedimos ao Senhor: me abençoa. Mas a oração de Jesus não termina aí. Ele diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, graças a Deus que de fato Jesus é perfeito ao ponto de não falhar nem nessa hora, porque senão nós estaríamos perdidos. Imagina o Deus Pai dizendo para o seu filho: de fato, eles merecem morrer, meu filho. Você não precisa ir para a cruz. Mas não é assim que Jesus ora. Jesus ora dizendo: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus se submete ao escrutínio da vontade do Pai. Jesus se submete ao ponto de ser submisso, e com isso Ele nos ensina que nós também devemos ser submissos à vontade de Deus, olhando para o cálice que Ele beberia. Ele estava pedindo para não beber, mas a história você conhece, Ele bebeu. J. Carson diz assim: Jesus foi para a sua morte sabendo que era a vontade do seu Pai que enfrentasse a morte. Completamente sozinho, como o cordeiro da Páscoa sacrificial, e desviando a ira. E da mesma maneira que a sua morte foi única, também foi a sua angústia. E nossa melhor resposta a isso é uma adoração silenciosa. E é de fato isso que nós devemos fazer. Olhar para Cristo, que nem chegou ainda na cruz, mas já antecede o sofrimento agonizante de estar lá ao ponto de dizer: eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso dizer o quanto isso está me sufocando. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós precisamos responder isso com muita adoração, porque ele bebeu esse cálice, irmãos. Jesus volta, versículo 41, e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta,
chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O plano de Deus, a vontade de Deus, que Jesus acabara de dizer, contudo seja conforme a tua vontade, se cumpriria. Eles não conseguem vigiar porque são imperfeitos. Jesus é perfeito e nos ensina que em momentos tão angustiantes nós precisamos nos render à vontade de Deus. E você sabe qual foi a vontade de Deus, porque na terceira vez ele diz, basta, vocês ainda estão repousando, o traidor se aproxima. E você sabe que Judas vem, identifica quem é Jesus, e a partir dali Jesus vai partir para beber o cálice que era contra mim e contra você. O Getsêmani foi o lugar da maior luta de Jesus antes da cruz. Lá ele experimentou um pouco do que seria o completo abandono do seu Pai para que o plano de redenção fosse concretizado. E no Getsêmani nós aprendemos algumas realidades sobre nós, sobre Cristo e a vontade de Deus. Nós falamos primeiramente que no Getsêmani nós aprendemos que o ser humano é imperfeito. E você primeiro precisa reconhecer isso. E depois que você reconhece que é imperfeito, você vai então lutar para minimizar as suas imperfeições. Como? Por meio de uma vida diligente, vigilante, próximo a Deus. Quanto mais próximo a Deus, de Deus, quanto mais próximo da sua palavra, você vai minimizando essas imperfeições. Porque a palavra de Deus, quando lida, quando pregada, quando vivida, acaba nos descortinando ao ponto de nós percebermos o quanto nós estamos falhando, o quanto nossas imperfeições estão de alguma forma ofendendo a Deus, e então nós somos confrontados a nos arrepender dos nossos pecados e abandonar. Talvez você conviva com pecados escondidos e acha que não tem problema nenhum. Experimente então não fugir mais de Deus e sim aproximar-se dele. Você vai se envergonhar tanto ao ponto de precisar se render aos pés dele e dizer, Senhor, me limpa, me lava, me purifica. Aproxime-se de Deus, entendendo que você é imperfeito. Aproxime-se do Senhor por meio da sua palavra, da comunhão com os irmãos, e você vai descobrindo cada vez mais o quanto você é imperfeito, dependente de Deus, e juntos nós iremos crescer e amenizar essas imperfeições. No Getsêmani nós vimos que Jesus é o único ser humano perfeito, e esse então é o indicativo de que nós precisamos aprender então mais com Ele, aprender mais sobre Ele, para que de fato isso fique tão arraigado, você esteja tão próximo de Cristo, ao ponto dessas coisas se confundirem, ao ponto das pessoas perceberem que você vive para Ele, você é para Ele, para a glória dEle, ao ponto da sua vida refletir tudo isso. Se faz isso aproximando. E não somente isso, você precisa reconhecer a divindade dele, o que significou aquele ato ao morrer numa cruz, ao beber o cálice da ira de Deus. Não foi fácil e tudo aquilo foi real. E ele nunca falhou, nunca pecou, nunca desobedeceu, pelo contrário, fez a completa obediência que eu e você não conseguiríamos, para que diante do Pai ele pudesse dizer, está pago, para que diante de todos aqueles que estavam presenciando a sua morte na cruz, ele pudesse dizer, está consumado, e pudesse ficar satisfeito, porque foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus, que agradou então moer o seu próprio filho, sem ele ter feito absolutamente nada. O mundo chamaria isso de injustiça, mas nós que compreendemos chamamos de graça, favor imerecido, por mim e por você. No Getsêmani nós aprendemos também que apesar da circunstância, importa render-se à vontade de Deus. Você precisa sair daqui aprendendo a lidar com as dificuldades,
e fazer das suas dificuldades meios de se aproximar mais de Deus e crescer na fé. Foi isso que ele fez no momento de pavor. Não deve ter sido fácil o Filho de Deus proferir essas palavras. A minha alma está profundamente triste até a morte, para os seus discípulos. Se abrir tanto ao ponto de dizer, eu estou profundamente triste até a morte. E então ele ensina para os seus discípulos, ensina para mim e para você. Cada um tem suas lutas particulares. A vida do crente não é um mar de rosas. Nós também temos dificuldades, nós também temos problemas. A doença bate na nossa porta. O desemprego bate às vezes na nossa porta. Os problemas conjugais batem na nossa porta. Filhos rebeldes batem na nossa porta. Uma diversidade de problemas que, se nós fôssemos enumerar aqui, ficaríamos profundamente tristes também. Mas nós precisamos agir como Jesus. Neste momento de profunda tristeza, ele não pensa em dar cabo à sua vida. Ele não pensa em fazer uma loucura. Ele vai aos pés do Senhor. Ele não se distancia, ele se aproxima do Pai para rasgar o seu coração e dizer que precisa dele e que a vontade dele então seja feita, mas ele está sentindo algo e é o que nós precisamos fazer, intimidade com Deus, rasgar os nossos corações diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo essa circunstância, mas eu quero te dizer o quanto eu estou sentindo, mas ao mesmo tempo, o quanto eu confio que o Senhor pode me tirar dessa circunstância ou pode me ajudar a atravessar por ela. Então, Senhor, se é para passar por dificuldades, quero passar do teu lado, próximo do Senhor, para que quando eu não tiver forças, eu possa ser carregado pelo Senhor. E por fim é necessário fazer como Jesus fez, lembrar-se da vontade de Deus. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você precisa fazer a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Versículo 3, mais uma vez, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que nós possamos aprender com Cristo, ir aos pés do Senhor e fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor é que nós nos santifiquemos, porque quanto mais nós nos santificamos, mais as nossas imperfeições são amenizadas, mais nós reconhecemos a perfeição que advém de Cristo e mais nós aprenderemos a lidar com as circunstâncias, rendendo-nos aos pés do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, nos corrige, nos exorta e também nos encoraja a prosseguir próximos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante das tristezas, das angústias, dos momentos agoniantes também da nossa vida, a nos achegarmos mais perto do Senhor, para que saibamos lidar com elas, vencê-las ao lado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos um povo que de fato faz a Tua boa e perfeita vontade. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.